Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou seu professor de Sociologia e hoje a gente vai ter a primeira aula aí do terceiro ano e a gente vai tratar sobre um tema complexo, tá? A gente vai falar sobre necropolítica. Eu vou pedir atenção para vocês, né? Porque esse termo ele vai aparecer várias vezes, né? No PET 4. Vai começar desde a primeira semana e você vai encontrar ele lá no finalzinho também. Então, a gente está tratando de conceitos, né, da ciência política, da filosofia política, são conceitos recentes e eu vou trazer outros conceitos também. Então, é uma aula mais conceitual, mas a partir do momento que você aprender esse conhecimento, você vai poder utilizar ele de uma maneira bem legal para poder analisar o mundo que a gente está vivendo, tá bom? Então, vamos lá. Necropolítica, né? Quem traz esse termo aí para a gente, né? É o Achille Mbembe. Ele é um camaronês, é um filósofo político que ele vai trazer esse conceito e vai trabalhar ele de uma maneira bem interessante. Necropolítica, então, vem dessa ideia, né, da política da morte. E ele vai dizer o seguinte, logo no começo do livro dele, ele vai dizer, olha, necropolítica é o poder e a capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer, ok? Ok, mas você pode se perguntar, como é que se dá isso? Você está falando que é tipo instituir a pena de morte? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá com calma. O próprio Achille Mbembe vai dizer o seguinte, que necropolítica, né, matar ou deixar viver, constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Então, quando nós falamos em soberania, o que a gente vai lembrar? Daquelas ideias, né, de Estado, nação, e a gente pode lembrar até de Thomas Hobbes, aquele que falava, né, no livro Leviatã, o homem é o lobo do homem. Então, se o homem não consegue se organizar, é necessário então que se tenha um poder que faça essa organização, que é o poder soberano, o poder do Estado, que para Thomas Hobbes é o poder de uma autoridade. Mas o próprio Achille Mbembe vai dizer o seguinte, olha, a soberania na modernidade não é bem assim. A soberania ela vem a partir da ideia de uma produção de normas gerais, leis, né, por um corpo, povo, composto por homens e mulheres livres e iguais. E ele vai falar o seguinte, que essa ideia de homens livres e iguais parte do pressuposto de uma coletividade, ou seja, como nação. E o reconhecimento de quem tem poder, de quem é o soberano, de quem está lá no poder, reconhecer que todos, os homens e mulheres são livres e iguais. Essa é a ideia de soberania, de Estado-nação na modernidade. O problema é, você pode se perguntar, e quando aqueles que possuem mais poder não reconhecem a noção de que todos somos livres e iguais? Aí nós temos um problema, ok? Vamos lá. Para eu conseguir explicar necropolítica, eu vou ter que explicar um pouquinho de biopolítica, que é sobre esse conceito que o Achille Mbembe vai se debruçar para falar sobre necropolítica e sobre democracia. Então vamos lá. Quando a gente fala de Estado, né, eu estou trazendo então aqui a ideia de Estado a partir de Michel Foucault, que é outro filósofo político, que ele vai dizer o seguinte, o Estado moderno, ele funciona de que jeito? Ele funciona instituindo normas, instituindo leis. E nós, os cidadãos, nós somos livres para circular desde que a gente respeitem essas normas e essas leis, né? E ele vai trazer essa ideia de panóptico, né? Que é aquela ideia de que o olho que tudo vê, o Estado, então, ele vai vigiar se nós, os cidadãos, estamos respeitando essas normas, essas leis. O que acontece se a gente não respeita? Ele vai punir a gente. Então essa é a ideia, o Estado vigia e vai punir as pessoas que não respeitam as normas e as leis. Mas aí Michel Foucault vai falar o seguinte, o Estado ele faz mais ainda do que isso. Ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer o conceito de biopolítica, que é o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, ou seja, quem está no poder, o Estado de maneira geral, vai tomar ações que vão tentar dominar a gente enquanto corpo,
enquanto corpo biológico. É política de Estado através da biorregulação dos nossos corpos. Vamos entender isso melhor. Michel Foucault, então, vai dizer que biopolítica é esse conjunto de normas, conjunto de técnicas, procedimentos, níveis de aplicação que tem um objetivo. Qual? Atingir toda a dinâmica da população, seu corpo, sua saúde, suas ideias, a sua subjetividade, o que você pensa, a sua vida de uma maneira geral. E isso tem a ver, essa biorregulação tem a ver com higiene, alimentação, sexualidade, natalidade, longevidade e muito mais. Ok, pode ser que você ainda esteja se perguntando, não está muito claro para mim, tá? Então vamos tentar trazer alguns exemplos de biopolítica. Quando você abre a torneira, a água que sai dali, ela contém mais flúor. Foi colocado flúor. Existe essa política de adicionar flúor na nossa água desde 1945. E a ideia é o quê? É proteger a gente da cárie. Mas isso é uma biopolítica, porque é uma política que afeta o nosso corpo biológico. Políticas de natalidade, por exemplo, de restrição de natalidade, existe. É conhecido o exemplo lá chinês de que um filho por casal. Então você restringia, né, a natalidade. E a gente também vai encontrar políticas de incentivo de natalidade, né? Quando a população está envelhecendo muito, tem poucos jovens e o Estado oferece então uma política que visa incentivar a natalidade. Isso é biopolítica. Biopolítica também a gente pode usar como exemplo casamentos, né? A gente tem momentos na história, em determinados países, que as pessoas não podiam se casar entre si, porque eram de religiões diferentes, então o Estado não permitia, eram de classes diferentes, eram de castas diferentes, então a religião não permitia, era de raça diferente, então o Estado também não permitia. Isso influi na nossa biologia também. Alimentação, políticas de alimentação. Eu posso citar uma, assim, por exemplo, aquela política que vai instituir que dentro das escolas não se pode consumir determinados alimentos, como, por exemplo, frituras. Então, é uma política que afeta os corpos. A intenção, ela é boa, ela é saudável, mas mesmo assim ela se encaixa no conceito de biopolítica. Eu não estou colocando aqui se biopolítica é ruim ou não, ok? A questão de cigarro, a restrição de fumar ou de não fumar também é uma biopolítica, tá? Agora, nós temos algumas biopolíticas que elas estão orientadas para quê? Para a morte. E é essa biopolítica que a gente vai chamar então de necropolítica. Um exemplo mais cabal disso são as escravizações, os períodos de escravizações durante toda a história, qualquer que seja ela. A escravização era uma política que controlava corpos, e controlava os corpos para morte. Não era uma política, uma biopolítica, que intentava a saúde ou a proteção dos corpos das pessoas, mas sim a morte. Outro exemplo que nós temos aqui é, por exemplo, da Alemanha nazista, né, os campos de concentração. Isso era uma biopolítica também. Mas era uma biopolítica que estava orientada para quê? Também para a morte. Então, esses são dois exemplos muito claros de necropolítica, tá? Os outros exemplos são apenas de biopolítica. Então, vamos para frente aqui, porque aí a gente vai trazer um pouquinho da noção de democracia. Quem está trazendo esses conceitos aqui, estou trazendo esses conceitos a partir de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um cientista político, né, italiano, que ele vai ter, então, todo um dicionário de política, vale a pena você conhecer. E ele vai dizer o seguinte, ele vai instituir 6 condições básicas para que a gente possa olhar um Estado-nação e dizer, olha, esse Estado-nação é um Estado democrático. Quais são essas condições? O povo deve, né, poder expressar-se independentemente da religião, da raça, do gênero e da classe, né? Vai dizer também que aquele Estado-nação, o voto deve ter valor igual para todos, ou seja, meu voto vale 1, seu voto vale 1, ok? Voto vale absolutamente igual para todo mundo. Vai dizer que uma das condições também é a liberdade de votar em grupos políticos distintos, ou seja, eu voto, mas eu posso escolher, então, opções diferentes. Eu não pode dizer que é uma democracia se eu posso votar, mas existe apenas um
um partido político. Também o povo tem que ser livre para escolher diferentes soluções. Pode dizer, tem 2 partidos políticos lá, mas eles são exatamente iguais e quase idênticos, então não tem soluções diferentes, então isso não é uma democracia. Eleições pela maioria numérica, lembra aquela história de o meu voto vale o mesmo que o seu, cada voto vale 1? Então quem é que vai chegar ao poder do Estado-nação? Aquele que foi eleito pela maioria. Mas aí vem uma questão essencial, que é o item 6. A maioria não pode suprimir ou desconsiderar a minoria. Por quê? Porque a minoria faz parte do povo, a minoria também são cidadãos daquele Estado. A minoria faz parte do jogo democrático, ok? Não pode desconsiderá-los ou até querer eliminá-los. Agora, qualquer Estado-nação que não tem essas 6 condições aí, é porque está caminhando para um desses lados aí. Ou está caminhando para um lado, né, do fascismo, ou está caminhando para o lado do totalitarismo. Independente dos 2 lados, qualquer um dos 2 lados que a gente estiver seguindo, a gente sabe onde que é o final. É a instituição de nécros políticas, ok? Ok, então vamos lá. Vamos supor então que a gente vai dar uma olhada num Estado e a gente vai ver, olha, ele mantém lá as 6 condições, né? As 6 condições do Norberto Bobbio lá para definir com democracia, tá ok. Só que quando a gente vai olhar com uma lupa, olhar com mais cuidado, a gente vai perceber determinadas fissuras nessa engrenagem. É uma democracia, mas não é nem tanto assim, né? A gente vai perceber que esse funcionamento democrático acaba sendo atrapalhado por interesses pessoais, por interesses econômicos, a ideia da mistura do público e do privado. Então, aí a gente vai trazer a ideia, né, de Boaventura, que é um sociólogo português, que ele vai falar sobre a ideia de democracias de baixa intensidade, média intensidade e alta intensidade. Tentar usar um exemplo simples aqui. Imagina o seguinte, ele vai dizer que as democracias não podem ser comparadas, não é porque é democracia que ela funciona de maneira igual em todos os lugares. Imagina assim um eletrodoméstico comum, que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem em casa, que é, sei lá, a geladeira. Tem gente que vai ter uma geladeira pequenininha, tem gente que vai ter uma geladeira um pouquinho maiorzinha, tem gente que vai ter uma geladeira com congelador, tem gente que vai ter uma geladeira com 2 portas, tem gente que vai ter geladeira que tem acesso à internet. Tudo é geladeira, mas perceba só que existe uma diferenciação, não é sempre a mesma coisa. Com democracia também, a mesma coisa. Vários Estados-nações, a gente pode olhar através daqueles dados lá, aqueles itens do BOE e falar, ok, é uma democracia, mas elas funcionam de maneira diferente. Com menos intensidade em uns e com mais intensidade em outros. O problema a gente vai encontrar justamente aqui, nas de baixa intensidade e média intensidade. Ok? Então, aqui, voltando um pouquinho para Foucault, Foucault vai trazer um conceito, né? E vai fazer uma crítica muito forte ao jeito que o Estado está se formando, se regulando através de dar uma importância muito grande à economia de mercado. O que ele vai dizer? A economia de mercado não subtrai algo do governo. Ao contrário, ela indica, ela constitui o indexador geral sob o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as ações governamentais. O que ele está querendo dizer, então, que o Estado-nação, que ele surgiu, né, como soberano para cuidar dos seus cidadãos, ele está abrindo mão disso e está cuidando do quê? Da economia de mercado. Todas as suas ações, então, não estão mais direcionadas para proteger a população, mas para proteger a economia de mercado. E aí ele vai trazer, então, esse conceito, homo econômicos. O que é isso? É a ideia, então, que determinadas pessoas têm mais valor, determinados cidadãos têm mais valor para o governo, se ele é importante economicamente ou não. Determinados grupos têm mais importantes, se é economicamente também mais importante na sociedade. Então, necropolítica envolve isso daí tudo, essa mistura, né, de biopolítica, de democracias de baixa intensidade, e por aí vai. Relembrando, gente, necropolítica, então, é o poder e a capacidade do Estado e dos governos de ditar quem pode viver e quem pode morrer, ok? Basicamente, ter poder de decidir sobre a vida das pessoas. Está lá no PET 4, dá uma lida. Então, a gente vai trazer novamente o Achille Mbembe.
O que ele vai dizer? Ele vai dizer de uma espécie de um racismo de Estado. Então, olha só, ele vai trazer exemplos, né? Por exemplo, com a Alemanha nazista, que instituiu uma necropolítica ali, do totalitarismo de Stalin, lá na Rússia, que também se instituiu ali necros políticas. E ele vai falar também da necropolítica das antigas colônias, né? As antigas colônias africanas, as antigas colônias latinas, que também se instituiu ali a escravidão, uma série de uma política de exploração que pode-se dizer que foram necropolíticas. E aí ele vai trazer também outro conceito, outras ideias de colônias, as colônias recentes. Aí ele vai falar muito sobre a Palestina, vai falar sobre Kosovo, que são territórios que são dominados por políticas de outras nações. E essas outras nações muitas vezes entram nesse território ou instituem políticas nesse território que são políticas da morte, que são necropolíticas. E aí ele vai dizer o seguinte, a necropolítica hoje, ela se institui muito com essa ideia de estamos num estado de exceção, então a gente pode ignorar determinados direitos humanos, direitos de alguns dos cidadãos. E se institui muito com esse discurso de crise, que é na crise então que eu vou poder dizer, olha, eu não posso cuidar de todo mundo, então eu vou cuidar só desses daqui, essa minoria eu dou de ombros. Então, toda vez que nós entramos numa crise, se é uma coisa que existe o tempo todo no nosso mundo, é crise atrás de crise, essas necropolíticas começam a surgir. Aqui, então, se a gente for dar uma olhada lá no PET 4, ele vai estar falando da necropolítica justamente a partir desse olhar. Perceba só, nós temos, então, o abandono da ideia de que todos os cidadãos são homens livres e iguais. E aí a gente percebe que alguns cidadãos parece que são mais cidadãos que outros, a partir da ideia da importância que essa pessoa, o que esse grupo tem, a partir da economia. Então, as ações de Estado visam, então, proteger determinados grupos sociais e econômicos. O Estado abandona a ideia original de proteger os cidadãos como um todo e ocupa agora de proteger o mercado e o cidadão homo econômicos. Se você é pobre, se você não é significativo para a economia, não importa muito para a gente. Nossas políticas não são para vocês. Muitas vezes nós deixamos, inclusive, de fazer política para vocês. Deixamos, a Deus dará, mais ou menos. E aí, então, o PET ele vai trazer alguns exemplos dessa necropolítica e vai falar como, por exemplo, certas políticas tomadas na pandemia. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que nós temos, né, uma crise, que é essa crise pandêmica, ela afeta todo mundo, todos os cidadãos. Mas a gente vai perceber que em vários países, né, as políticas que foram instituídas ignoraram completamente determinada parte da população. Ou seja, no momento que o Estado se tornou necessário, ele faltou intencionalmente com alguns grupos sociais. Então isso seria uma necropolítica, né? Achar que todo mundo pode ser tratado de maneira que as pessoas podem ser e os indivíduos podem ser tratados de maneira diferente a partir desse peso maior que se tem, né? Espécie também de racismo de Estado que se tem. E também fala de um outro exemplo, como algumas recorrentes formas de atuação policial em áreas pobres, porque a polícia ela é o braço, né? O Estado ele tem o poder do uso da força, né? E ela se dá através da polícia. E a gente percebe que em muitos momentos, se torna até recorrente isso, perceber como que esse braço armado, né, do Estado, esse uso da força, ele se dá de maneira diferente a partir justamente disso daqui. Em bairros, por exemplo, de pessoas mais ricas, ela oferece um tipo de policiamento, um tipo de relação com cidadãos muito diferente daquela população mais pobre, ok? Então, é o peso aí diferenciado para os cidadãos. Os cidadãos são todos iguais, em tese, mas a economia vai fazer muita diferença. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, é um tema muito difícil, mas é isso daí.
Obrigado.